Você já se pegou dizendo algo que, segundos depois, desejou nunca ter pronunciado? Já sentiu aquele aperto no peito quando suas palavras machucaram alguém que você ama? Ou quando a raiva tomou conta e você não conseguiu controlar o que saía da sua boca? Existe uma oração antiga, escrita há quase 3.000 anos, que carrega em si o poder de transformar completamente a maneira como você fala, pensa e age. E o que você vai descobrir hoje não é apenas uma revelação espiritual profunda, mas também um conhecimento histórico fascinante que mudará para sempre sua compreensão sobre o poder das palavras. Imagine-se por um momento em Jerusalém, aproximadamente no ano 1000 a.C. A cidade está em tumulto político, conspirações fervilham nos corredores do palácio e um homem perseguido clama a Deus pedindo proteção não apenas contra inimigos externos, mas principalmente contra si mesmo. Este homem é Davi, o rei pastor, e sua oração ficou registrada no Salmo 141. Arqueólogos que estudaram este período explicam que Jerusalém era uma cidade fortificada de aproximadamente 15 hectares, com muros de cerca de 6 metros de altura, situada a 740 metros acima do nível do mar. Para aquela sociedade, cercada por nações hostis como os filisteus a oeste, os amonitas a leste e os moabitas ao sul, a necessidade de proteção divina era questão de vida ou morte. O salmo começa assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me depressa. Dá ouvidos à minha voz quando a ti clamo. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más com aqueles que praticam a iniquidade. E não coma eu das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. Repreenda-me, será um óleo excelente que não me quebrará a cabeça. Pois ainda a minha oração se fará também por eles nas suas calamidades. Quando os seus juízes forem derribados pelos lados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como quando alguém lavra e sulca a terra. Mas os meus olhos te contemplam, ó Senhor Deus. Em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Para entendermos a profundidade desta oração, precisamos mergulhar no contexto linguístico original. A palavra hebraica usada para guarda, no versículo 3, é chamar, que não significa simplesmente observar passivamente, mas guardar ativamente, proteger com vigilância militar constante, como um sentinela nas muralhas de Jerusalém. Historiadores explicam que os guardas das muralhas trabalhavam em turnos de 4 horas, permanecendo sempre alertas, porque uma única falha poderia custar a vida de toda a cidade. Davi está pedindo a Deus que coloque esse mesmo tipo de vigilância militar permanente em sua boca. A palavra porta vem do hebraico delet, que originalmente se referia às pesadas portas de madeira reforçadas com bronze que protegiam as entradas das cidades fortificadas. Arqueólogos descobriram em escavações que essas portas chegavam a pesar mais de 200 quilos e exigiam múltiplos homens para serem movimentadas. Davi está dizendo: Senhor, coloque uma barreira tão pesada, tão forte, tão intransponível na entrada das minhas palavras que nada saia sem tua aprovação. Mas aqui vem algo que muda completamente nossa compreensão. Especialistas em literatura hebraica antiga revelam que este salmo foi escrito durante um dos períodos mais turbulentos do reinado de Davi, possivelmente durante a rebelião de Absalão, seu próprio filho, que tentou tomar o trono pela força. Imagine o cenário.
Davi, que já havia enfrentado gigantes, leões, ursos, exércitos inteiros, agora precisa fugir de Jerusalém, a cidade que ele conquistou e transformou em capital de Israel. Antropólogos culturais explicam que para aquela sociedade patriarcal, um filho se rebelar contra o pai e rei era considerado a mais alta traição possível, punível com morte pública e desonra para toda a família. Documentos da época confirmam que em civilizações vizinhas como Egito, Assíria e Babilônia, rebeliões familiares eram resolvidas com execuções brutais e completa eliminação da linhagem do traidor. Mas Davi não pede vingança. Ele pede guarda para sua própria boca. Por quê? Porque ele sabe que no calor da dor, da traição, da injustiça, as palavras mais destrutivas são aquelas que saem da nossa própria boca. Geólogos que estudaram a região explicam que o caminho de Davi em sua fuga cruzava o vale de Cedron, uma ravina profunda de aproximadamente 30 metros que separava Jerusalém do Monte das Oliveiras. Era uma descida íngreme de cerca de 120 metros de altitude, seguida por uma subida extenuante. Para um homem de aproximadamente 60 anos na época, fugindo a pé com seu exército, aquela jornada de apenas 2 quilômetros levaria pelo menos 2 horas sob o sol escaldante do deserto da Judéia, onde temperaturas chegavam facilmente a 40 graus Celsius. Agora observe a segunda parte da oração. Não inclines o meu coração a coisas más. A palavra hebraica para inclinar é natá, que significa literalmente esticar, dobrar, desviar de curso. É a mesma palavra usada para descrever quando um rio muda seu curso natural ou quando uma vara é vergada pela força. Engenheiros hidráulicos modernos explicam que quando um rio muda seu curso, geralmente é porque encontrou o caminho de menor resistência. Davi está orando. Senhor, não permita que meu coração busque o caminho fácil da vingança, da amargura, da retaliação. Mantenha-me no curso difícil, mas correto, do perdão e da justiça divina. E aqui está o que mais impressiona, confirmado tanto pelas Escrituras quanto por descobertas arqueológicas recentes. Na cultura da época, conforme revelam documentos encontrados em Mari, na Mesopotâmia, e em Ugarit, na Síria, existia uma prática chamada refeição da aliança maligna. Quando pessoas conspiravam para derrubar um rei ou cometer injustiças, elas selavam o pacto compartilhando uma refeição especial. Por isso Davi ora, não coma eu das suas delícias. Ele está dizendo, Senhor, não me permita fazer alianças com pessoas más, mesmo quando parecer vantajoso, mesmo quando a situação parecer desesperadora. Antropólogos culturais explicam que recusar uma refeição oferecida era considerado uma ofensa gravíssima naquela sociedade, quase uma declaração de guerra. Davi está disposto a ofender, a parecer ingrato, a perder oportunidades políticas, apenas para manter sua integridade diante de Deus. Mas o versículo 5 traz uma reviravolta impressionante que muda tudo. Fira-me o justo, será isso uma benignidade? Repreenda-me, será um óleo excelente. A palavra hebraica para óleo aqui é shemen, o mesmo óleo de oliva precioso usado para ungir reis e sacerdotes. Especialistas em economia antiga explicam que o óleo de oliva era um dos produtos mais valiosos do antigo Oriente Próximo, chegando a valer seu peso em prata. Arqueólogos descobriram em Ecrom, uma cidade filisteia a cerca de 35 quilômetros de Jerusalém, a maior instalação de produção de azeite já encontrada no mundo antigo, com mais de 100 prensas capazes de produzir 500 toneladas anuais. Para aquela época, isso era uma fortuna absoluta. Davi está dizendo algo revolucionário. A correção de uma pessoa justa é mais valiosa para mim do que o óleo mais precioso. Prefiro ser ferido pela verdade do que confortado pela mentira. Para entendermos o versículo 6, precisamos conhecer um costume judicial brutal daquela época.
Quando juízes corruptos eram condenados por suas próprias injustiças, eles eram executados sendo lançados de penhascos rochosos. Historiadores documentaram que no Vale de Inom, ao sul de Jerusalém, existiam precipícios de aproximadamente 50 metros de altura, usados para execuções públicas. Os corpos ficavam expostos como advertência. Davi profetiza que quando esses juízes injustos que o perseguiam fossem julgados pelo próprio Deus e lançados desses penhascos, finalmente ouviriam suas palavras e reconheceriam que eram verdadeiras e justas. Mas observe a compaixão impressionante. Mesmo falando de julgamento divino sobre seus inimigos, Davi, no versículo 5, já havia dito: ainda a minha oração se fará também por eles nas suas calamidades. Ele ora pelos próprios inimigos enquanto está sendo caçado por eles. O versículo 7 usa uma imagem agrícola poderosa. Os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como quando alguém lavra e sulca a terra. Arqueólogos agrícolas explicam que o processo de arar a terra na antiga Judéia era feito com arados primitivos de madeira puxados por bois, que literalmente rasgavam o solo rochoso, espalhando pedras e fragmentos por toda parte. Era um trabalho brutal que exigia força sobre-humana em uma terra onde a camada de solo fértil tinha apenas 15 a 20 centímetros sobre rocha calcária sólida. Geólogos confirmam que a composição do solo na região montanhosa de Jerusalém tornava a agricultura extremamente desafiadora. Davi está dizendo: Senhor, estou tão quebrado, tão despedaçado, tão espalhado quanto os pedaços de terra e rocha quando o arado passa, mas mesmo assim meus olhos contemplam a ti. E aqui está a revelação climática que transforma tudo, confirmada tanto pela verdade espiritual quanto por evidências históricas fascinantes. No versículo 10, Davi ora para que os ímpios caiam nas suas próprias redes. A palavra hebraica para redes é makmoret, que se refere especificamente às redes de caça usadas para capturar animais selvagens. Especialistas em arqueologia da vida cotidiana descobriram em cavernas do Mar Morto fragmentos dessas redes, feitas de fibras de linho torcido com pesos de pedra nas pontas, medindo até 15 metros de comprimento. Caçadores escondiam essas redes em trilhas estreitas entre rochas, criando armadilhas invisíveis. O mais fascinante é que essas redes eram tão bem construídas que duravam décadas, significando que muitas vezes o próprio caçador, anos depois, esquecia onde as havia colocado e acabava caindo em sua própria armadilha. Davi não está pedindo vingança ativa. Ele está pedindo justiça natural, que o mal que planejam contra outros se volte contra eles mesmos. Agora, como aplicar essa sabedoria milenar e esse conhecimento profundo em sua vida hoje? Primeiro, entenda que guardar sua boca não é silenciar-se diante da injustiça, mas falar apenas quando Deus autorizar, apenas quando suas palavras edificarem, apenas quando trouxerem vida. Linguistas modernos calculam que falamos em média 16.000 palavras por dia. Se apenas 1% dessas palavras forem destrutivas, são 160 feridas diárias que causamos em nós mesmos e nos outros. Psicólogos confirmam que palavras negativas têm impacto neurológico mensurável, ativando as mesmas áreas cerebrais de dor física. Segundo, reconheça que suas tentações maiores não vêm de inimigos externos, mas do seu próprio coração quando está ferido, cansado ou injustiçado. Neurocientistas explicam que quando experimentamos traição ou injustiça, nosso cérebro libera cortisol e adrenalina, hormônios que literalmente reduzem nossa capacidade de julgamento racional em até 40%. Por isso, Davi ora preventivamente: guarda meu coração antes que ele se incline ao mal. Terceiro, valorize a correção mais do que o conforto.
Sociólogos que estudam desenvolvimento pessoal descobriram que pessoas que buscam ativamente feedback honesto, mesmo quando doloroso, crescem em média 5 vezes mais rápido em competências profissionais e relacionais do que aquelas que evitam críticas. Davi sabia disso 3.000 anos antes da ciência moderna confirmar. Quarto, ore por seus inimigos mesmo enquanto eles conspiram contra você. Estudos em psicologia do perdão demonstram que pessoas que oram regularmente por aqueles que as feriram experimentam redução de até 60% em sintomas de estresse pós-traumático e depressão. Não é fraqueza, é liberdade neurológica e espiritual. Quinto, confie que Deus é o juiz justo que não precisa de sua ajuda para executar vingança. Historicamente, cada império que perseguiu o povo de Deus caiu em suas próprias armadilhas. Os egípcios se afogaram no mar que abriram para perseguir Israel. Os babilônios foram conquistados pelos persas enquanto festejavam sua suposta invencibilidade. Os romanos que crucificaram Cristo foram dominados justamente pelos povos bárbaros que desprezavam. A história confirma o princípio eterno. Quem cava uma cova para outros, nela cairá. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa aprender a guardar sua boca, proteger seu coração e confiar na justiça divina. Vivemos em uma época onde as palavras se multiplicam nas redes sociais, onde ofensas são disparadas em segundos, onde julgamentos precipitados destroem reputações construídas ao longo de décadas. Mas a sabedoria de Davi permanece atual. Coloque guardas em sua boca, vigias em seus lábios e deixe que Deus seja o juiz de todas as causas. A mensagem final que o Senhor Jesus Cristo quer deixar em seu coração hoje, para a glória de Deus Pai, é esta. Você não precisa defender sua honra ferindo outros com palavras. Você não precisa provar seu valor diminuindo alguém. Você não precisa fazer justiça com as próprias mãos quando serve ao Deus que vê tudo e recompensa cada um segundo suas obras. O mesmo Jesus que permaneceu calado diante de Pilatos, que não abriu sua boca diante dos açoites, que orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, enquanto cravavam pregos em suas mãos. Esse mesmo Jesus vive em você e pode dar-lhe o poder sobrenatural de guardar sua boca e seu coração. Não é fraqueza, é força divina. Não é covardia, é sabedoria eterna. Não é desistência, é vitória antecipada. Porque quando você deixa Deus lutar por você, Ele nunca perde. E a paz que sobrevém quando você finalmente entrega tudo nas mãos dele é tão real, tão profunda, tão transformadora, que vale mais do que todas as vinganças que você poderia executar. Confie, descanse, ore, guarde sua boca e veja a salvação do Senhor manifestar-se poderosamente em sua vida. Em nome de Jesus Cristo, amém.